que pariu, mano. Errei de novo. Cara, por que que é tão difícil fazer uma coisa diferente? Por que que é tão difícil a gente colocar um hábito novo na nossa vida? Cara, que complicado. Falhei mais uma vez, filhos. Meus filhos. Me observando errar. Eu assisti um vídeo que me pegou muito essa semana. No vídeo, a mulher falava sobre como na idade aí próxima aos 40 e um pouco depois dos 40, a gente fica aí com fogo no CU para saldar as dívidas, né, que a gente tem. As dívidas que a gente vai acumulando ao longo da vida, de desejos, sonhos, coisas que você gostaria de fazer e você não fez. E é bizarro como isso me pegou, porque eu tô vivendo exatamente esse momento. Esse ano, basicamente, todas as metas que eu defini para mim foram metas catadas do passado, coisas que eu queria ter realizado e não realizei, coisas que eu queria ter feito e não fiz, e comecei a buscar a saldar essas dívidas. E meio que isso é uma passagem mesmo, sabe? Como se para você desfrutar melhor a segunda metade da sua vida, você precisa saldar essas dívidas, esses acumulados que você teve, né, de sonhos, de desejos, de metas, objetivos, que você simplesmente não conseguiu alcançar. E eu tô assim, ao longo desse ano, numa luta espiritual para conseguir realizar algumas coisas, conseguir mudar alguns ciclos, conseguir mudar algumas rotinas. E tenho lutado muito para criar esses objetivos, criar essas rotinas. É, cara, eu me planejo, eu escrevo, eu desenho e muitas vezes eu não consigo cumprir algumas dessas metas. Eu tenho conseguido cumprir, tem me deixado muito feliz, mas eu quero muito cumprir 100% dessas metas. Então, eu tenho vivido muito essa angústia de buscar cumprir com essas questões para saldar essas dívidas, para tirar a prova de coisas, de crenças, de limitações que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E eu estou muito perto de completar 41 anos, faltam 7 dias, uma semana, exatamente uma semana para o meu aniversário de 41 anos. E uma das metas que tem nesse meu caderninho de metas para 2026, e olha que não são tantas metas não, tá? Eu já comecei fracassando com algumas, mas são apenas 6 metas que eu defini. Todas essas metas são metas referentes à minha vida pessoal. Não coloquei nenhuma meta de trabalho, de objetivo profissional, financeiro. Todas elas são metas muito mais ali subjetivas do que metas que envolvem aí questões materiais. E como é difícil, cara, como é difícil. Basicamente, eu resgatei metas antigas que eu não consegui, desejos, sonhos antigos que eu não consegui executar, coloquei no papel e, assim, tem sido uma luta espiritual diária para conseguir fazer. Uma delas, inclusive, é produzir conteúdo para a internet. Eu não faço nem postagem no meu story do Instagram, mas há muito tempo eu falo que vou produzir conteúdo para a internet e simplesmente não consigo fazer. Sempre me saboto de alguma forma, sempre acontece alguma coisa e eu não faço. Todos os dias desse ano eu falei: amanhã eu vou acordar mais cedo, vou me organizar, vou gravar um material, vou editar, vou postar e vou para o trabalho. Vou resolver isso antes do meu dia começar. O que que acontece? Todos os dias eu acordo atrasada, todos os dias eu acordo em cima da hora, todos os dias a cama tá muito gostosa para eu sair, ou a minha cara tá feia, ou eu tô com uma espinha nova, ou meu cabelo tá horroroso. Então, assim, minha cara hoje tá feia, meu cabelo tá horroroso, eu acordei atrasada e eu decidi que eu vou fazer esse conteúdo independente do que aconteça. Então, hoje é o passo um dessa mudança nesse aspecto em relação a essa meta e vou postar aqui, vou divulgar aqui esse processo. A ideia desse canal no começo, de fato, era compartilhar a minha experiência e é compartilhar a minha experiência com relação ao processo de amadurecimento. É muito doido como falam do tempo de vida da mulher, né? Como a mulher tem um tempo curto de vida e etc. E, gente, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver isso.
Vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas hoje, realmente, a ideia era começar, né, falar. Pra vocês terem ideia, eu me programei para acordar 3 horas antes, né, me organizar, gravar um vídeo curto, me arrumar, ir para academia, fazer o meu primeiro passo, porque tá aí outra meta que eu não tenho conseguido cumprir já faz um tempo, que é ter uma vida mais saudável, começar a academia. Afinal de contas, né, agora, nessa idade, na metade da minha vida, eu preciso realmente cuidar melhor do meu corpo, cuidar melhor do meu condicionamento físico para que eu tenha longevidade, e eu tenho falhado bastante nisso. E eu vou começar a divulgar isso, colocar isso aqui para que vocês possam acompanhar. E, gente, tem mais alguém aí com dificuldade de colocar essas metas em dia? Tem mais alguém aí pensando quanto eu tenho de metas, sonhos, objetivos que eu preciso saldar de dívida para começar novas metas, novos sonhos nessa segunda metade da vida? Cara, eu tô desesperada porque eh, eu fiz questão de colocar só metas realmente totalmente voltadas para questões pessoais. Não coloquei nada de questão profissional, eu sempre foco muito mais no profissional do que na minha vida pessoal. Então, eu fiz questão de não colocar nada da minha vida profissional, justamente para que eu focasse nisso. E tá muito difícil mesmo assim. Todos os dias acontece uma coisa diferente, todos os dias é um problema diferente, é alguém que fica doente, é no meu trabalho 1 milhão de coisas que acontecem. Então é realmente muito difícil. Parece que tudo em volta começa a conspirar para que você não consiga fazer. E, e eu quero desafiar isso. Eu quero fazer isso independente de tudo que aconteça. Tá muito difícil. Mas agora, há 7 dias do meu aniversário, eu preciso muito correr atrás desse prejuízo e resolver isso logo. Tô meio doida, frenética com isso. E sim, gente, tô fazendo essa gravação aqui do meu banheiro, porque é o momento que eu tenho pra fazer isso. Vocês vão me desculpar. É, espero que o próximo vídeo seja melhor. Como minha cara tá muito feia, eu coloquei esses brego-dego aqui pra ficar menos horrorosa. Mas, bom, é isso. Queria muito compartilhar essa ideia, esse vídeo, esse sentimento que eu tô passando, que eu tô vivendo agora, porque eu acho que mais pessoas estão passando por isso. E é muito doido como classificam muito as mulheres, né? Ai, a partir dos 30 a sua vida acaba. Gente, eu já acreditei muito nisso. E isso cagou com a minha cabeça. Não deixe isso cagar com a cabeça de vocês também. Acho que falar cagar nesse momento não é muito legal, né? Bom, tá crescendo muito na internet uma onda de conservadorismo, de pessoas querendo dizer o que que mulher pode fazer. Gente, isso é da época da minha mãe. Isso nem na minha época, isso estava mais na moda. Mesmo assim, me pegou muito, porque eu tinha aquelas revistinhas Capricho, tinha aqueles programas na televisão que falavam o que que você tinha que fazer, o que que você não podia fazer. Assim, gente, isso é tão demodê, isso é tão velho. Não caiam nessa. Vamos viver, gente. Vamos viver, vamos cuidar da nossa vida, vamos parar de ficar acreditando nessas papagaiadas, essas pessoas que querem só se aproveitar da nossa energia, da nossa força de trabalho, da nossa inteligência, sabe? E esse recado que eu queria dar para as lobinhas que estão passando pelo mesmo processo que eu estou vivendo agora também, de querer resgatar essas metas antigas, de querer revisitar a vida, saldar essas dívidas pessoais e começar um novo processo aí nessa nova metade da vida. Cara, eu tenho 40 anos agora e daqui 7 anos eu vou fazer 41 anos. E eu tô muito feliz. Eu tô vivendo coisas incríveis. Tô muito desesperada com outras coisas que estão acontecendo também, porque assim como na puberdade a gente começa a viver um monte de coisa nova, agora também nesse processo da perimenopausa, né, do início da nossa segunda metade da vida, é um monte de outras coisas novas que a gente começa a viver também, e essas coisas são lindas, lindas e lindas. São difíceis, mas são muito lindas também. E, e eu quero viver isso de uma forma muito plena. Eu não pude viver a minha adolescência da maneira mais saudável possível. Foi muito complicada, mas eu quero fazer dessa segunda adolescência algo mais leve. Eu quero entender melhor esse processo pelo qual eu estou vivendo
E eu acho que esse canal pode me ajudar nisso. Pode ajudar também outras pessoas a se descobrirem, a entender pelo que está passando. Bom, é isso, gente. Foi o que deu para compartilhar. Tem algumas coisas que eu tô vendo aí na internet que eu tô ficando muito puta e eu quero falar sobre isso. Então esse vídeo realmente é só para abrir caminhos para os próximos. Tá bom, me perdoem por estar num ambiente aqui que não é tão aesthetic, mas é o que deu, tá? É o que deu, me perdoem, é o que deu.